Olá pessoal, por aqui Fabrício Beltrame e no vídeo anterior nós falamos sobre os principais documentos envolvidos no transporte rodoviário de cargas, tá? Se você ainda não assistiu, eu vou deixar ele aqui no card. Nesse vídeo nós também vamos falar sobre esse assunto, tá? Dos documentos envolvidos no processo de transporte, porém para uma operação um pouco mais específica. A gente vai falar aqui de subcontratação, que é quando a transportadora contratada pelo embarcador, ela terceiriza essa prestação de serviço, tá? Ela vai contratar ali um autônomo ou uma outra transportadora para a execução do transporte. Então a gente vai ver aqui quais são os documentos envolvidos nessa operação e quem é o responsável pela emissão desses documentos. Então acompanhe comigo e é logo depois da vinheta, não saia daí! Como a gente já viu, o CTE e o MDFE são os documentos principais envolvidos no transporte rodoviário de carga. Inclusive, também é o mesmo caso para esse tipo de operação, quando envolve a subcontratação. O que vai variar um pouco é conforme quem for subcontratado, tá? Se eu subcontratar uma outra transportadora, se eu subcontratar uma outra transportadora equiparada a um TAC, que é uma transportadora que tem até 3 veículos próprios, ou ainda se eu subcontratar um TAC, que é o transportador autônomo de cargas, tá? Inclusive, se eu subcontratar ou a transportadora equiparada ou o autônomo, existirão outras obrigações nesse processo, que é o que a gente vai verificar aqui na sequência. A transportadora que subcontrata um TAC, que é o transportador autônomo de cargas para realizar o transporte, é ela quem deve realizar a emissão dos documentos. Isso porque na maioria dos casos o TAC não realiza a emissão de CTE e MDFE. Portanto, o remetente da mercadoria, ali, o embarcador, ele envia as notas fiscais para a transportadora, que primeiramente deve realizar a emissão do CTE, o conhecimento de transporte eletrônico. A transportadora precisa emitir um CTE para cada entrega, mas ela pode agrupar as notas fiscais que possuem o mesmo remetente, o mesmo destinatário e o mesmo pagador em um mesmo CTE. No caso do MDFE, é necessário emitir um para cada UF de descarregamento, mas a transportadora precisa garantir que todos os CTEs dessa carga estejam vinculados a um MDFE. Inclusive, a gente já falou sobre isso aqui no canal e eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição. Atualmente, as operações que envolvem a contratação de um TAC ou de um TAC equiparado, elas precisam ser registradas na NTT para obtenção do CIOT, que é o Código Identificador da Operação de Transporte. E esse processo acontece através de uma IPEF, que é a Instituição de Pagamento Eletrônico de Frete. A transportadora também precisa gerar o Vale Pedágio Obrigatório, o VPO, para que antecipe o valor do pedágio ao motorista antes do início da viagem. E esse processo também é realizado por uma IPEF, pode ser a mesma que você utilizou para gerar o CIOT ou outra da tua preferência. É importante frisar que os dados do CIOT, do Vale Pedágio Obrigatório e inclusive os dados da averbação, eles precisam constar em campos específicos no MDFE. Além disso, os documentos auxiliares do CTE e do MDFE, eles precisam ser impressos e entregues em mãos ao motorista para que acompanhe toda a viagem. Caso a transportadora opte por contratar uma outra transportadora que possui mais de 3 veículos próprios, ela não vai precisar realizar a emissão do CIOT e nem a emissão do MDFE. Do mesmo modo como o anterior, ela vai receber as notas fiscais do embarcador, realizar a emissão do teu primeiro CTE, o CTE normal, e vai enviar esse CTE à transportadora subcontratada, que por sua vez vai vincular esse CTE ao CTE que ela vai emitir com a finalidade de subcontratação. Na maioria dos estados, o CTE de subcontratação não é exigido para a execução do serviço de transporte, tá? A transportadora subcontratada, ela pode realizar a execução do serviço portando o CTE emitido pela transportadora subcontratante. Inclusive, também já falamos sobre isso aqui no canal e o link segue aqui na descrição. Nesse caso, o MDFE ele deve ser emitido pela transportadora subcontratada, que é quem de fato vai realizar a operação de transporte e quem tem acesso às informações dos envolvidos, como o motorista, o veículo e demais informações logísticas. Caso essa transportadora não tenha ainda realizado a emissão dos CTEs de subcontratação, ela pode realizar a emissão desse MDFE vinculando os CTEs emitidos pela transportadora subcontratante. Ainda nesse caso, apesar da transportadora subcontratante não precisar realizar a emissão do CIOT, ela ainda precisa antecipar o valor do pedágio para a transportadora subcontratada. E essa antecipação acontece através do VPO, que é o Vale Pedágio Obrigatório que a gente já mencionou anteriormente.
Os dados desse vale pedágio obrigatório precisam novamente constar em campo específico no MDFE que vai ser emitido pela transportadora subcontratada. Na operação de subcontratação, o processo de averbação pode ser realizado tanto pela transportadora subcontratante quanto pela transportadora subcontratada, tá? Isso vai depender do que eles acordaram previamente. Mas o importante é que as informações da averbação estejam informadas no campo específico no MDFE que será emitido. Então é isso, pessoal, espero que você tenha aprendido com esse vídeo e se isso aconteceu, compartilhe para que mais pessoas também possam aprender com ele, tá? Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que a gente responde o mais breve possível. E como você já sabe, onde tem transportadora, tem Bsoft.